Salve, salve, tudo bom? Professor Eduardo aí contigo mais uma vez para a gente continuar nossos conteúdos. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre resoluções de problemas ou resoluções de trigonometria em problemas que envolvem triângulos, tá? A gente já tem uma boa bagagem aí de trigonometria, depois de tudo que a gente já viu, e agora começar a aplicar um pouco mais isso. Então hoje, basicamente, eu quero falar sobre lei dos cossenos, lei dos senos, e no finalzinho, caso a gente tenha uns 5 minutinhos aí, se não ficar muito carregado, eu também vou falar de uma alternativa para a gente calcular a área de triângulo quando a gente conhece o ângulo desse triângulo, tá bom? Então, para começar, vamos lá. Então eu tenho aqui, ó, um triângulozinho ABC, lembrando sempre que oposto ao vértice A eu tenho o lado Azinho, oposto ao vértice B eu tenho o Bzinho, e oposto ao Czão eu tenho um Czinho. Claro que os vértices é aleatório, você pode escolher como você quiser. Porém, esses lados não são aleatórios, tá bom? Sempre a letra minúscula oposto à letra maiúscula, e assim por diante. Então, cuidado na hora que você for nomear o seu triângulo para acabar não confundindo. E aí perceba que eu tenho também traçada já a altura nesse triângulo, que vai do vértice C até tocar o lado AB, aqui formando o ângulo 90 graus, o que caracteriza a altura deste triângulo. E também conhecemos o valor do ângulo alfa, que está aqui no vértice A. E aí eu quero então chegar nessa lei dos cossenos para poder te mostrar como que funciona. E aí eu vou fazer o seguinte, esse pedacinho aqui, ó, do vértice A até esse ponto onde a altura está tocando, eu vou chamar de M, beleza? Agora, se todo esse lado AB vale C e esse carinha vale M, então aqui vale quanto? Ah, professor, aí vale C menos M. Perfeito. Aí já é um bom começo para nós. Feito isso, agora eu vou separar isso aí em dois casos, em dois triângulos, olha só. Eu vou chamar isso aqui de triângulo 1 e isso aqui de triângulo 2. E aí perceba que ambos os triângulos eles são retângulos, né? Da mesma forma que esse é devido aqui ser 90 graus, aqui também é, porque aqui também vale 90 graus. Não preciso me esticar muito aqui para convencer você disso, beleza? E aí olha só, eu tenho um triângulo retângulo aqui em 1. Todo triângulo retângulo é passível de fazer o quê? De aplicar Pitágoras. Então é isso que eu vou fazer. Quem que é minha hipotenusa aqui? Minha hipotenusa é o Bzinho. Então, Bzinho ao quadrado vai ser igual ao quadrado dos catetos. Então, H ao quadrado mais M ao quadrado. Muito bem, vou parar aqui, deixar guardadinha essa relação. Agora eu vou aplicar Pitágoras no triângulo 2, neste triângulo retângulo aqui, ó. Quem que é a hipotenusa aqui? A hipotenusa vale A. Então vai ser A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, porque o H ele é um cateto comum para os dois triângulos. Então H ao quadrado, mais a medida deste outro cateto que vale C menos M. E aí, obviamente, também ao quadrado. Aí essa aqui, como eu tenho um produto notável aqui, eu vou desenvolver um pouquinho. Ó. Vai ficar assim, A ao quadrado, que é igual a H ao quadrado, mais C menos M ao quadrado fica quadrado do primeiro, menos duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo. Muito bem. Cheguei numa relação 1, numa relação 2, e agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a relação 2 e vou subtrair a 1 dela. Beleza? Então, fazendo a 2 menos 1, vai ficar assim, ó. Deixa eu escrever aqui. A ao quadrado igual a H ao quadrado mais C ao quadrado menos 2CM mais M ao quadrado. Essa é a nossa segunda relação que nós encontramos aqui, ó. E agora eu vou subtrair a primeira relação que nós encontramos, que é B ao quadrado igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Fazendo essa continha, olha só, A menos B, então A ao quadrado menos B ao quadrado, que é igual. Aí vem uma seção gostosa, ó. H ao quadrado menos H ao quadrado, posso passar a vara. M ao quadrado menos M ao quadrado, também posso passar a vara. Sobra quem? C ao quadrado menos 2CM. Beleza. Esse B está negativo, eu vou passar para lá positivo. Então vai ficar H ao quadrado, que é igual a B ao quadrado positivo, mais C ao quadrado, menos
2 vezes Cn. Professor, mas e esse M? Esse M está atrapalhando um pouco. Então volta aqui, ó. Vamos ver o que a gente pode pensar um pouquinho com relação a esse M. Eu conheço o valor do ângulo alfa. E já que eu estou pensando na lei dos cossenos, então eu vou aplicar o cosseno de alfa. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Cosseno de alfa, quem que é? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Isso para o triângulo 1, tá bom? O M é cateto do triângulo 1. Quem que é o cateto adjacente do triângulo 1? Vale M. Quem que é a hipotenusa no triângulo 1? É B. Então nós temos aqui que cosseno de alfa é igual a M sobre B. E aí, multiplicando cruzado isso, eu vou ter que M é igual a B vezes cosseno alfa. Olha só que bonitinho. Aí eu vou pegar esse negocinho aqui e vou substituir aqui, ó, onde ficou esse M para nós atrapalhando a nossa relação. E aí está pronta a nossa lei dos cossenos. Ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes, só por uma questão de ordem, tá? Porque ó, quando é tudo multiplicação, não importa a ordem que a gente escreve, né? Então 2 vezes B vezes C vezes cosseno de alfa. Tá aí, ó, prontinho. Fazer até em verdinho para você, ó. A nossa lei dos cossenos. Lei dos cossenos. E aí, algumas observaçõezinhas que a gente tem que tomar cuidado aqui. Primeira, se eu estou começando a minha relação com A, então o ângulo que eu vou calcular aqui no cosseno A tem que ser o cara oposto a ele. Então percebe que meu Azinho está aqui e o ângulo oposto a ele é meu ângulo alfa. Tudo bem? Se eu tivesse colocado aqui um ângulo beta, e aí eu começar a minha relação com Bzinho ao quadrado, só vai inverter. Onde está B eu coloco A e vice-versa. Não vai alterar a nossa relação. Só estou mudando a ordem com que eu escrevo isso. Só que se eu quiser começar com a letra B, eu preciso calcular o cosseno deste ângulo. E por sua vez, se eu quiser calcular com o ângulo com o lado C, eu preciso conhecer o ângulo em C, no vértice C, tá bom? Então só lembrando que sempre o ângulo que a gente coloca lá no cosseno, a gente começa com o lado oposto na hora de escrever a nossa lei dos cossenos. Beleza. Segunda observaçãozinha que eu quero falar. Nesse caso, eu tenho que alfa é menor que 90 graus. Fica até um pouco nítido aqui, devido ao nosso comportamento, ao nosso desenho do triângulo. Beleza. Mas o que acontece se alfa for maior que 90? Se alfa for maior que 90, significa que é um arco do segundo quadrante. Então esse triângulo aqui é como se fosse seria um pouco mais aberto esse ângulo aqui, ó. Seria um desenhozinho mais ou menos assim, ó. Certo? Aqui seria o nosso ângulo alfa. Perceba que é um pouco mais aberto. E aí é um ângulo do segundo quadrante. No segundo quadrante, o cosseno ele é negativo. Então eu vou calcular o cosseno de alguém e esse alguém vai dar negativo. Então menos com menos, ele vai ficar como? Vai ficar positivo. Ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C cosseno de alfa. Porém, como alfa é maior que 90, esse cara vai ficar positivo, tá bom? Nem precisa muito você se preocupar com isso, porque se você sabe trigonometria, você vai lembrar que esse cara é maior que 90, você vai fazer o jogo de sinal automaticamente, tá? Então não precisa decorar essa relação. É apenas um comentário, uma observaçãozinha que eu estou fazendo para você. E por último, olha só. Se alfa é igual a 90, olha que interessante. Então vai ficar A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, e acabou. Por que acabou? Porque cosseno de 90, ó, se alfa vale 90, cosseno de 90 é zero, certo? E aí zero vezes qualquer coisa, zerou todo mundo aqui, ó. E sobra para nós quem? Só sobra o teorema de Pitágoras, fazendo jus por ele ser um ângulo de 90 graus. Então está provado, é até uma maneira da gente mostrar que o teorema de Pitágoras ele é verdadeiro. Então, caso o ângulo seja de 90 graus, o ângulo alfa seja 90 graus, a gente tem nada mais, nada menos que o teorema de Pitágoras quando a gente aplica a lei dos cossenos. Beleza? Muito bem. É tudo muito bonito na teoria.
E fica mais bonito ainda quando a gente faz exemplos, né? Então vamos lá. Acho que eu consigo fazer aqui no cantinho, ó, um exemplo para ti. Vamos lá. Fazer um triângulozinho aqui. Perceba que é bem retinho. Né? Deixa eu começar de novo, para você não achar que é uma circunferência. Vou dar aqui um triângulozinho. Deixa eu pegar aqui os valores. 5, 8 e 60. E aqui vale x. Obviamente, adivinha quem que eu quero encontrar? É isso mesmo, o x. Então, olha só o que nós temos. Temos um ângulo conhecido, que vale 60. Conhecemos esses dois lados, 5 e 8. E o lado oposto a 60 é quem eu quero descobrir. Toda vez que eu tenho dois lados e um ângulo, o que convém fazer? Convém aplicar a lei dos cossenos, tá? Dois lados, um ângulo, até que é conveniente a gente calcular isto. Então, x ao quadrado, por que o x? Porque x está oposto ao ângulo que eu conheço. Então, x ao quadrado vai ser igual a 5 ao quadrado mais 8 ao quadrado, até aqui é Pitágoras. Menos duas vezes. Duas vezes quem? 5 vezes 8. 5 vezes 8 vezes quem? Vezes o cosseno do ângulo. Vamos comparar a fórmula. Cosseno de 60, desculpa. Eu colocando o alfa aqui de novo. Vamos comparar, ó. O nosso x está fazendo o papel do A. O B e C é o nosso 5 e 8. Ah, professor, eu escolhi ao contrário. Não tem problema. Se você escolheu B5, C8 ou C5 e B8, não vai fazer diferença. Então o resultado vai dar o mesmo, tá bom? Não tem problema quanto a isso. Menos duas vezes o B vezes o C, que é 5 e 8, vezes o cosseno do ângulo, que é vezes o cosseno de 60. E aí, é só correr para o abraço, só fazer continhas, ó. X ao quadrado é 5 ao quadrado dá 25, 8 ao quadrado dá 64, menos 10 vezes 8 dá 80, vezes cosseno de 60, 1, 2, 3, 3, 2, 1, vale meio. Então isso aqui é x ao quadrado igual 25 com 64 vai dar 89, menos 40, então x ao quadrado é 49, portanto x é igual a 7. Esse é o valor aí do lado procurado que a gente tinha no começo do exemplo. Tá bom? Tranquilinho, vou fazer mais um exemplo para você de lei dos cossenos, para depois a gente ver um pouquinho sobre a lei dos senos. Então, enquanto você anota aí, eu vou apagando aqui para a gente poder dar continuidade. Deixa eu pegar aqui um outro exemplozinho, ó. Fazer um mais radical aqui. Se alguém reclamar do meu desenho que está torto, não se esquece que em breve a gente vai estar no presencial de novo, tá? Então cuidado. A, B e C, vou colocar o vértice A aqui, B aqui, C aqui. O ângulo 30 está aqui em cima. Aqui vale x. Aqui vale 2 raiz de 3. E aqui vale 2. Falei, professor, eu sabia fazer quando não tinha raiz. Agora apareceu um 2 raiz de 3. É a mesma coisa, né? Deixa eu apagar aqui as continhas do lado também, que eu vou precisar disso aqui. Vamos lá. Obviamente, quem que eu quero descobrir? Quero descobrir o valor de x. Então, vamos em busca dele. Ah, professor, então vamos lá, né? X ao quadrado, que é igual a 2 ao quadrado, parari, parará. Não. Vou escrever a relação novamente, ó. A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado, mais C ao quadrado, menos 2 vezes B vezes C, vezes o cosseno do alfa. Muito cuidado, se você começar com x ao quadrado aqui, você perdeu sua questão. Não é porque eu comecei lá que toda vez você vai fazer isso. Só lembrando, ó, volta aqui comigo. Eu comecei com x ao quadrado aqui, porque esse cara está oposto ao seu ângulo de 60. Tá bom? Somente por isso. Aqui, olha só, quem que está oposto ao ângulo que nós conhecemos? É o 2, que é como se fosse o nosso Bzinho, ó. Tá? Que o vértice B oposto a ele é quem a gente precisa começar. Então, na verdade, essa relação ela fica assim, ó. Bzinho ao quadrado vai ser igual a ao quadrado mais C ao quadrado, menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo em B.
Tá bom? É isso que está acontecendo aqui. Aí agora sim você identificado isso, professor, eu identifiquei isso de cabeça. Maravilha. Tá? Mas caso você não tenha percebido, então agora sim a gente pode substituir os valores. Então quem que é meu Bzinho? É oposto ao vértice B, 2 ao quadrado. Que é igual. Quem que é meu A? Oposto ao vértice A, x ao quadrado. Mais, quem que é Czinho? É oposto ao vértice C, 2 raiz de 3 ao quadrado. Menos 2 vezes A vezes C, vezes o cosseno do ângulo, que é o cosseno de 30. Então coloca aqui, cosseno de 30 graus. Beleza, agora vamos lá fazer algumas continhas. 2 ao quadrado dá 4, aqui fica x ao quadrado, mais 4 vezes 3 dá 12, menos 4 raiz de 3x, vezes cosseno de 30, 1, 2, 3, raiz de 3 sobre 2. E aí, ajeitando mais um pouquinho isso, ó, 4, que é igual a x ao quadrado, mais 12. Esse 4 com esse 2 eu posso dividir, então vai ficar menos 2 vezes. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3 vezes o x. E aí nós temos isso aqui então, ó. Opa, troquei as canetas. X ao quadrado mais 12 menos 6x, que é igual a 4. Beleza, agora é só organizar a nossa equaçãozinha. Então vai ficar x ao quadrado menos 6x. Esse 4 vem negativo, 12 menos 4 dá 8, que é igual a zero. E aí uma equaçãozinha do segundo grau. Basta aí fazer sobreproduto, Bhaskara, quem você achar melhor, né? Eu diria que no caso que nós temos as possibilidades de 2 e 4, né? Ó, 2 vezes 4 dá 8, 2 mais 4, 6, troca o sinal, menos 6. Fechou? Então tá aí essas duas possibilidades que nós temos para o valor, tá bom? Ele não fala mais nada, ó, calcula a medida x do ângulo BC, observando que o triângulo é agudo. Então fechou. Tá aí calculado as duas possibilidades que a gente tem de valores para o x. Professor, mas e aí? Qual que eu escolho? Aí você tem que ver, se o enunciado te deu alguma informação a mais para você investigar, algum tipo específico de triângulo. Por exemplo, se eu pegar o x igual a 2, necessariamente esse triângulo ele vai ser isósceles, tá bom? Então, no caso aqui também vale 30, enfim. Aí a gente tem que trabalhar um pouquinho com isso. Ele falou no enunciado que o triângulo é agudo, então não pode ser 2, né? Porque se ele for agudo, esse ângulo vai ter que ser maior que 90. E assim por diante. Aí tudo vai depender do seu enunciado para a gente poder dar uma resposta um pouco mais incisiva. Aqui, a intenção nossa era encontrar o valor de x, então nós encontramos aqui as duas possibilidades para que isso aconteça. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, lei dos cossenos. Então vamos para a lei dos senos, para ver se a gente consegue complicar a sua vida um pouco, né? Porque está tudo muito fácil. O pessoal reclamando que está fazendo os exercícios em 30 segundos. Então vamos lá. Vou pegar aqui um... Agora vai ser complicado. Vocês imaginam que isso aqui é uma circunferência, tá bom? Eu juro que eu tento aprender a fazer esse negócio, mas... Enfim. Então, vocês têm aqui uma circunferência. Quase perfeita. Vou fazer aqui o nosso centro. E aí aqui eu vou pegar um triângulo inscrito nessa circunferência. Esse teorema, a lei dos senos, eu não vou demonstrar. Professor, por quê? Porque é demorado? Não, não é. Justamente por isso. Ele é bem rapidinho, bem tranquilo de ser demonstrado. E aí eu vou deixar de tarefa para vocês. Para quem é de exatas aí, que tem um pouquinho mais de curiosidade, dê uma investigada. Não investigada que eu digo no Google. Investigada você no exercício, na circunferência. Pensar um pouquinho, tá bom? E aí, caso você não consiga e queira saber como que é a demonstração da lei dos senos, me manda um direct, que aí eu te falo lá depois certinho, te mando como que é a demonstração disso aqui, belezinha? E aí, além do triângulo inscrito nessa circunferência, eu preciso denotar o raio dessa circunferência, que eu vou chamar aqui de R, e pronto, tá? E aí, obviamente, né, que oposto ao vértice A eu tenho o Azinho, aqui eu tenho o Bzinho, e oposto ao vértice C eu tenho Czinho. Então tá aí, um triângulo inscrito, qualquer, numa circunferência. Essa aqui também pode acontecer do triângulo ser retângulo, enfim, mas a demonstração acaba sendo a mesma, tá bom? E também conhecemos o raio R dessa circunferência,
E o que diz então essa lei dos senos para a gente? A lei dos senos diz o seguinte, que se eu pegar esse lado azinho e dividir pelo seno de A, do vértice A, é a mesma coisa se eu pegar o lado Bzinho e dividir pelo ângulo que está em Bzão. Que é a mesma coisa se eu pegar o lado Czinho e dividir pelo ângulo que está no vértice Czão. E além disso, tudo isso é igual ao nosso diâmetro. O diâmetro ou 2 vezes o raio, tá bom? Que é da onde surge aquele famoso ditado, né? O que é pior que um raio cair na sua cabeça? Você pensa, professor, nada, né? Não, existe. Caiu o diâmetro, né? Porque ele é 2 vezes o raio. Enfim, né? Eu sei que você não gostou, mas a gente tem que ouvir tudo melhor que ser surdo. Então tá aí. Então essa é a nossa lei dos senos. Lei dos senos. Tá aqui prontinho, tá? Então só lembrando, a demonstração vou deixar para vocês, para vós micês, praticarem um pouquinho. Tá? Caso tenha curiosidade, me manda, eu mando a demonstração para vocês desse teoreminha. Mas o importante é a gente saber que a razão do lado Azinho para o vértice A, desculpa, a razão do lado Azinho para o seno em A é a mesma que do lado Bzinho para o seno em B, que é a mesma do lado Czinho para o seno em C, que tudo isso é igual ao diâmetro, que é 2 vezes o raio, tá bom? Vou fazer um exemplozinho para a gente poder entender do que tá acontecendo, do que eu estou falando aí, ó. Deixa eu só dar um jeito nesse negócio aqui. Muito bem, deixa eu achar um exemplozinho. Vou pegar aqui, ó, um triângulo. Aqui mede x, aqui mede 10, aqui mede 45 e aqui mede 30. Beleza. E aí, como de praxe, adivinha o que eu quero descobrir? Quero descobrir o valor de x, não é mesmo? Aí, professor, eu posso aplicar a lei dos cossenos, né? Eu tenho 2 lados, tenho um ângulo. Cara, não aconselho. Porque ó, você também não sabe quem que é esse lado. Vou chamar até ele aqui de y. Beleza? Quando você aplicar a lei dos cossenos, pode ser que gere um certo problema aí que você vai ter uma equação para 2 incógnitas. Então isso não é legal. Então por isso que a gente também precisa da lei dos senos, que aí uma completa a outra. Vai ter exercício triângulo que você resolve aplicando a lei dos cossenos, e aí quando a lei dos cossenos não funcionar, você aplica a lei dos senos, que aí você tem. Professor, nem cosseno nem seno funcionou. Aí, meu filho, aí você passa para o próximo, que aí é sinal que você está fudido mesmo. Mas, brincadeira. Uma coisa ou outra a gente consegue fazer sempre, tá bom? Então vamos lá. Então eu coloquei aqui o y, mas a gente nem vai precisar. Já vou até apagar porque não me interessa ele. Eu vou chamar aqui de A, eu vou chamar aqui de B, e eu vou chamar aqui de C. Então o que eu tenho? Eu tenho que esse 10 está fazendo o papel do meu Azinho. Esse X está fazendo o papel do Bzinho. Esse 45 é meu ângulo em A e o 30 é o ângulo em B. Então o que a gente aprendeu com a lei dos cossenos, dos senos, perdão, volta aqui comigo, ó. Que Azinho sobre seno de A tem que ser igual a Bzinho sobre seno de B. Acabou. A gente pode trabalhar somente com essa parte aqui, ó. A gente não precisa escrever toda a equação. É apenas uma comparação, uma equivalência que nós temos aqui. Então o Azinho está para seno de A, assim como Bzinho está para seno de B. Quem que é meu Azinho? É 10. Quem que é meu seno de A? É seno de 45. E isso tem que ser igual a meu Bzinho, que é quem eu quero, que vale x, pelo seno de B, que é seno de 30. Fechou. E aí é só você multiplicar cruzado e ser feliz. Então vai ficar x vezes seno de 45, que é igual a 10 vezes seno de 30. Substituindo os valores, olha só. Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então vai ficar x vezes raiz de 2 sobre 2, que é igual. Seno de 30 é meio. Tá aí. Então aqui eu tenho que x vezes raiz de 2 sobre 2 é igual a 5. 10 dividido por 2 dá 5. Multiplicando cruzado, eu vou ter 2 vezes 5 dá 10. Esse raiz está multiplicando, passa dividindo.
racionaliza esse trem todo. Opa, raiz aqui também. E aí a gente vai chegar que x é igual a 10 raiz de 2, dividido por 2. Simplificando ou dividindo 10 por 2, nós temos que a resposta aí é que x vale ou equivale a 5 raiz de 2. Beleza? Bonito demais, não é mesmo? Então tá aí, ó, uma aplicaçãozinha da lei dos senos, que normalmente ela meio que se completa com o cosseno aí, tá bom? Vai ter, repetindo, exercícios que lei dos cossenos é suficiente, exercícios que lei dos senos é suficiente, como essa, vai ter exercícios que você vai precisar dos dois, né? E aí tudo depende do que ele está pedindo, do que você vai ter que encarar, tá bom? Para finalizar, eu vou fazer um comentáriozinho sobre área de triângulo. Professor, mas isso aí eu aprendi lá na terceira série, né? Base vezes altura dividido por 2. É, eu sei que você aprendeu isso aí lá no maternal menos 15. Mas a gente tem uma alternativa aqui. Quer ver como que eu complico sua vida se eu quiser? Basta fazer isso, ó. Um triângulozinho qualquer. Momento algum, antes que você pense, em momento algum eu falei que ele é retângulo, é um triângulo qualquer, tá bom? Muito menos equilátero. E eu quero que aqui vale 8, eu quero que aqui seja 10, e eu quero que aqui seja 30 graus. E aí eu peço para você calcular a altura não, desculpa, a área desse triângulo. Aí você, bonitão, você vai lá, né? A área do triângulo, isso aí eu sei desde sempre. Base vezes altura dividido por 2. Legal. Quem que é sua base? É, professor, é óbvio, é 10. Beleza. Quem que é sua altura? A altura é 8, né? Se eu fizer 5, não existe isso. A sua altura, nesse caso, se você escolheu a base como 10, a sua altura deverá ser isso aqui. E aí, você conhece essa altura? Você não conhece. Ah, beleza, professor, mas eu posso formar um triângulo retângulo, e aí eu aplico aqui, ó, a seno de 30 é igual a cateto oposto por hipotenusa, beleza, você vai chegar. Mas, perceba o trampo que você vai ter com tudo isso. E aí, o que eu quero te falar? Eu quero te falar isso aqui, ó, que a área de um triângulo, ela pode ser calculada como a metade de A vezes B vezes o seno do ângulo alfa. Tá? Essa é uma maneira, uma forma alternativa que nós temos para a área de triângulo. A área de triângulo. Professor, mas quem quer quem? Já vou te falar. O A e o B, né, aqui é muito importante a gente, vou até escrever, a gente tem que tomar muito cuidado com essa fórmula. A e B são os lados que formam, ou adjacentes, se você for mais teórico, que formam ou adjacentes ao ângulo alfa. Resumindo, necessariamente esses dois caras têm que ser esses dois. Ó. Se esses dois lados que você conhece formam o ângulo que ele te deu, que você, que no caso eu usei como 30, aí essa forma tá linda, tá? Se não for isso, aí cuidado, você até pode aplicar ela, mas aí você tem que conhecer algum outro valor, você vai ter que descobrir o valor de um ângulo, enfim, tudo bem? Mas, repetindo, esse A e B necessariamente tem que ser os lados que formam este ângulo. Sabendo disso, posso calcular aqui em cima agora. Então vai ficar A vezes B vezes o seno do ângulo dividido por 2. A e B vale 8 e 10, então 8 vezes 10. O seno do ângulo, seno de 30, isso aqui é meio, tudo isso dividido por 2. 8 vezes 10 dá 80, 80 vezes 2 dá 40, desculpa, vezes 2 não, né? Vezes meio, vai dar 40, dividido por 2, tá aí, 20 unidades de área, tá bom? Como eu não coloquei metros, não coloquei centímetro, não coloquei nada, eu vou deixar como unidades de área. O resultado nosso final aí equivale a 20. Beleza? Lindo demais. Aí só para fechar, no comecinho eu falei, ó, nem adianta você supor porque esse triângulo ele não é retângulo. Agora adivinha o que acontece se ele for retângulo? Se ele for retângulo, isso aqui é seno de 90. Quanto que vale seno de 90? Seno de 90 vale 1.
Qualquer coisa vezes 1 é qualquer coisa. Então a sua fórmula fica quem? Ó, A vezes B sobre 2. Base vezes altura dividido por 2. Ah, morreu. Belezinha? Lindo demais, não é mesmo? Então tá bom. Pessoal, por hoje eu fico aqui. Vai ter, obviamente, alguns exercíciozinhos aí para vocês praticarem. Então a gente se vê em breve. Um beijo, um abraço, até!